Olá, queridos amigos, amigas, família da luz. Sou muito grato por poder estar aqui fazendo um novo conteúdo para minha página Centelha do Amor, página do Face, meu site, e para esse trabalho que eu estou dedicando a minha vida completamente, que é de trazer mais conhecimento, de compartilhar mais conhecimentos para a expansão da consciência, para a emanação de luz, para a consciência do amor dentro dos nossos corpos, dentro da nossa vida. E hoje eu vim fazer um conteúdo bem legal, que eu vou ensinar um exercício que ele serve para você destravar qualquer aspecto da sua vida, seja o financeiro, seja o de relacionamento, seja qualquer coisa que esteja travado na sua vida. Esse exercício ele serve para destravar essa questão. Eu vou ensinar tanto o exercício quanto como utilizá-lo da maneira correta. Tá? Esse exercício vem num momento muito propício, eu venho utilizando ele há um bom tempo, ensinando para as pessoas têm me dado feedbacks maravilhosos desse exercício. Esse exercício ele foi montado com alguns exercícios de algumas práticas, PNL, Ho'oponopono, EFT. Eu vou ensinar eles para vocês, mas para falar realmente sobre a profundidade do Ho'oponopono dentro desse exercício ou da PNL, não vai caber todo nesse vídeo, mas eu vou ensinar toda a base, vou explicar o porquê que ele funciona tão bem e como utilizá-lo da maneira mais eficaz possível, tá? Eu recebo muitas mensagens, pessoas que vêm conversar comigo através dos meus vídeos, vêm pedir alguns conselhos, né? Vêm compartilhar o que está acontecendo e pedir uma orientação de uma certa maneira. Falar, Guilherme, o que você acha que eu quero destravar? A maioria das vezes é a prosperidade, né? No mundo que a gente vive ainda é o que as pessoas acabam levando mais o foco, mas o que eu acho mais interessante é isso. Seja por qual motivo for que você esteja buscando, seja uma doença, seja atrair a prosperidade, tudo isso leva sempre para o caminho do... Vou colocar autoconhecimento aqui, apesar dessa palavra estar meio gasta. Leva sempre para o caminho da autodescoberta, sempre para o caminho interior. Por quê? Porque todas essas questões elas estão infligindo problemas e dores exteriores, certo? Mas elas servem exatamente para te levar, para nos trazer... É um chamado, é um grito de socorro, um pedido de socorro, de alerta, de olha para mim, para o nosso interior. Né? Se o exterior é um reflexo do nosso interior, o que nós vemos exteriormente é um reflexo do que estamos sentindo interiormente, então a falta de prosperidade, a doença ou qualquer questão que esteja travada na sua vida e que esteja afligindo algum tipo de frustração, é uma maneira do seu inconsciente que tem para ele ir numa coisa que você dá mais atenção e poder te chamar a atenção daquilo, através daquilo. Ou seja, nos problemas estão as soluções, né? Já diz o ditado, o problema que não tem solução, irremediável está, né? Não é um problema. Então vamos lá. Como eu falei, esse exercício eu utilizo dos pontos da EFT, eu utilizo o sistema do Ho'oponopono, que é pedir perdão. Depois eu vou gravar outros conteúdos para falar um pouco sobre isso, pessoal que acompanha o meu trabalho. Para quem não conhece, muita gente já conhece. E ele utiliza também muito da PNL e da auto-hipnose, porque ele é uma sequência, usando os pontos para liberar os meridianos, usando toda a parte sentimental e emocional do Ho'oponopono, do perdão e da responsabilidade pela situação, e usando a PNL e a hipnose para programações do que você quer para você. Muita gente não sabe, mas a maioria das pessoas vivem de maneira reacionária, reagindo ao que acontece. E quando você entra realmente nesse entendimento de que nós criamos a nossa realidade através do que nós sentimos e pensamos, nós direto caímos na situação que eu posso programar o que eu quero, a forma como eu quero. Repare como sempre a gente acontece alguma coisa, mas isso é difícil, mas isso é assim, isso é assado, e realmente isso acontece, é difícil, é complicado. E as pessoas que são as mais loucas, né, vamos dizer assim, elas não ligam para isso, elas vão, eu vou conseguir, ponto, não se pergunta da perspectiva que tem, da probabilidade que isso tem, e elas vão e conseguem. Porque existe uma programação, você dá um comando para o seu corpo sempre. E quando você diz, eu acho que não vai dar certo, não vou conseguir, não importa se é positivo ou negativo, aquilo é um comando que você está dando para o seu corpo. Então você pode dar comandos positivos, isso eu vou gravar outros vídeos também para falar sobre isso especificamente. Então vamos lá. O exercício é o seguinte,
vamos supor, vamos falar sobre a prosperidade. Aqui, vamos pegar esse ponto direto, que é algo que bate muito, pega muito no ponto de frustração de muitas pessoas que vêm conversar comigo, e algumas delas até entram num ponto assim de, quando eu vou tentar explicar que tudo isso está relacionado a uma coisa mais profunda, as pessoas meio que, eu não quero saber da coisa mais profunda, eu quero liberar a prosperidade. Então assim, esse exercício vai funcionar muito bem, porque eu também não vou me estender aqui para explicar essa questão de o que está travando, impedindo a sua prosperidade é você mesmo em algum ponto, que você mesmo sabe que a prosperidade não é o que vai solucionar essa sua frustração interna, mas a gente tem o dom, a gente consegue mentir para nós mesmos a maioria das vezes, tá? Porque isso é meio que uma retórica, não tem jeito. A prosperidade não tem como ela não vir. Eu não vou escolher você. Guilherme, eu não vou pra você porque você é careca. Não é isso. Eu que tenho que ir até a prosperidade. Então, se eu não tenho prosperidade na minha vida, eu não estou indo até a prosperidade. Por algum motivo. O pessoal chama de autossabotagem. Não interessa. Você não está indo até lá. E esse motivo é crença limitante, é memória negativa, é emoção negativa. Não tem outra possibilidade do que ser, senão você já estaria sendo próximo, senão você já estaria saudável. Tá? Então esses exercícios eu vou falar aqui para a prosperidade, porque ele é interessante isso, ele serve para uma pessoa, para uma situação, para um sentimento, né, para uma ocasião. E eu vou fazer aqui para a prosperidade, porque tudo isso vai sempre levar você para o seu caminho. Porque ele vai ser um exercício que ele começa num ponto e ele vai começar a se espalhar por outros. Deixa eu explicar o exercício. Não precisa do ponto do karatê. O exercício é o seguinte, você foca na prosperidade, pensa no dinheiro, pensa nos recursos, foca naquela situação, se você estiver frustrado, deixa essa frustração vir. Prosperidade. Eu vim aqui dizer que eu sinto muito. Eu vim aqui pedir perdão por qualquer tipo de energia que eu tenha enviado para você. Eu quero cancelar agora qualquer vínculo kármico e energético que exista entre nós. Eu assumo agora a responsabilidade pela energia que eu estava emanando, pelo que eu acho de você. E eu peço perdão, eu quero cancelar isso agora. Eu peço perdão por qualquer coisa que eu ou os meus ancestrais tenham feito para você ou para os seus ancestrais. Assim como eu perdoo você e os seus ancestrais por qualquer coisa que você tenha feito ou causado para mim ou para os meus ancestrais. E assim, isso está cancelado agora. Eu quero aproveitar para dizer que eu te amo e que eu sou muito grato por você ser exatamente do jeito que você é, sem tirar nem pôr. Assim é, assim está feito. Me perdoe, sinto muito, eu te amo e eu sou grato. Um exercício simples de ser feito, mas eu vou explicar agora um pouco ao redor dele, de como trabalhar. Eu gosto de dividir ele em 3 partes para o entendimento. O primeiro entendimento é o sinto muito, me perdoe. Isso traz muito do Ho Oponopono. A base do Ho Oponopono, a raiz do Ho Oponopono está no sentimento de perdão e do sinto muito, da desculpa. Por quê? Porque isso traz para nós a responsabilidade daquela situação. E trazendo para nós a responsabilidade de uma situação, você traz também a possibilidade de mudança. Pois enquanto nós não nos responsabilizamos por algo exterior, sendo que tudo é nossa responsabilidade, nós estamos fazendo o papel de vítima, o que tira o poder da criação da nossa realidade e do nosso ser. Então, começar dizendo, eu sinto muito, me perdoe, é começar dizendo, tudo bem, eu aceito que eu criei isso, eu peço perdão, mas eu quero cancelar isso agora. Por quê? Que você, de alguma maneira, para tudo você está mandando uma energia para criar aquela situação. Então, a prosperidade, vamos supor que seja uma crença limitante, quem ganha dinheiro é uma má pessoa, é folgado. Eu tinha muito isso em mim, fiz muitas limpezas para isso. Então, você pensa, poxa, eu estou enviando para a prosperidade um sentimento, veja a prosperidade como um ser vivo. Eu estou enviando uma prosperidade, um sentimento de que ela é uma causadora de discórdia, que ela faz as pessoas serem folgadas, elas fazem as pessoas subirem a cabeça, ficarem metidas. Poxa, isso não é legal, você não emana esse tipo de energia para ninguém. Para quem você emanar, para quem você falar isso, essa pessoa não vai querer um contato com você. Quem amiga que vai querer uma amizade que você fica falando para ela, mas você é metida, com quem você anda fica snob.
aquela pessoa vai parar de andar com você. A prosperidade é a mesma coisa. Então, você traz a responsabilidade por você emanar esse tipo de sentimento para ela. E você pede perdão por isso. Eu assumo essa responsabilidade, mas eu quero cancelar com isso agora. Eu quero parar isso agora, eu paro com isso agora. Né? Aí a segunda parte é o quê? Entra pro perdão. Eu peço perdão por qualquer coisa que eu, os meus ancestrais tenham feito. Ou seja, você ou qualquer um das suas linhas energéticas lá de trás que você não faz nem ideia às vezes. E essa questão com a prosperidade às vezes pode estar vindo muito lá de trás. E ao fazer isso, você quebra o cordão kármico dessa situação. Que às vezes não está vindo de você, está vindo de um antepassado seu, que vive dentro de você energeticamente. E ao quebrar isso, você quebra essa situação. E a mesma coisa com a prosperidade. Eu te perdoo, veja, a prosperidade, vamos dizer assim, uma emoção, mas tudo a gente leva como um ser vivo dentro dessa questão. Também, você não importa há quantos anos, o que antes era chamado, antes da prosperidade, o que era chamado, seja dinheiro, seja riqueza, seja poder, seja o que for, e quem tenha começado essa briga entre os dois ancestrais, eu te perdoo também. Porque ficava aquela briguinha de um tacando pedra no outro. E fica. Quando você para, pede perdão e assume a responsabilidade e dá um abraço na pessoa, que é a terceira parte, a pessoa vai parar de tacar pedra. Porque entra a terceira parte, você perdoou, ela e os ancestrais, é isso. E eu aproveito para dizer que eu te amo e eu sou grato do jeito que você é. Entra a aceitação, aí que entra a hipnose e a PNL. Porque você está dizendo, como a realidade é um espelho do seu interior, o que você está dizendo para você mesmo? Me perdoe por ter criado esse tipo de energia para você, Guilherme. Eu sinto muito se isso vem sendo feito desde os nossos ancestrais, vira um espelho, os meus e os seus ancestrais, né, em todas as dimensões. E eu te amo e eu aceito você do jeito que eu sou grato e te aceito do jeito que você é. Ou seja, você se dá a liberdade para você ser o que você quiser ser. Você se dá a liberdade, você se aceita. Então esse exercício funciona de uma forma muito profunda, muito funcional. Tá? Outra parte dele que pode vir, o que é? Quando você fizer essa questão do te amo e te aceito, vir dentro de você qualquer tipo de sentimento da prosperidade, que eu falo assim, dá espaço para a prosperidade falar. Aí você para, pensa na prosperidade, mas poxa, aquele cara folgado, tem dinheiro, é folgado pra caramba. Eu quero cancelar isso agora, enquanto você está rodando os pontos. Eu cancelo isso agora, eu sinto muito se eu estava enviando essa energia até agora. Eu quero cancelar. E sente de novo. Repete isso até você sentir que aliviou, que ficou leve, que você pensa na prosperidade e não te vem nenhum sentimento negativo. É essa a questão desse exercício, entendeu? Você traz para si, pede perdão e aceita. E aí aquilo fica liberado. E aí, por exemplo, para a prosperidade, você fez isso, o que é o conselho desse exercício? Você fez para a prosperidade, faça para a pobreza. Porque você tem uma visão energética quanto à pobreza. A pobreza é ruim, a pobreza é feia, a pobreza é fedida. E é a mesma situação, você fica criando uma rincha. Você taca uma pedra, a pessoa vai tacar pedra em você, ela vai querer ficar perto de você para brigar com você. A prosperidade, no caso, fica aquela coisa de vem, não vai, vem, não vai, vem, não vai. Repara, normalmente é isso que acontece. E a pobreza é a mesma coisa, a escassez, vamos trocar a pobreza pela escassez, é a mesma coisa. Então também limpa a escassez, limpa as pessoas que estão envolvidas na questão financeira, se você tem sócios, se você trabalha numa empresa, faça para a empresa. Se a sua questão é no trabalho, faça para o trabalho, faça para o patrão, faça para os funcionários, faça para os parceiros, faça para o seu parceiro, seja de relacionamento, seja de trabalho. Pegue tudo que envolva a sua prosperidade, pense no dinheiro, em ouro, faça esse tipo de trabalho para esses sentimentos. Pegue o máximo, o quanto você... O dia que me veio, que eu acabei montando esse exercício dessa maneira, era uma questão afetiva, de carinho, desde pequeno, das primeiras paixões. E eu tive um sonho que me fez acordar com aquele sentimento tão forte, falei, nossa, eu preciso fazer uma limpeza sobre isso. E eu fui fazer, desde a primeira paixonite até os meus relacionamentos. E ia limpando tudo isso, ia surgindo coisas ao redor. Eu passei umas 2 horas fazendo esse exercício. É um pouco cansativo, né? A palavra não me veio. Mas você sai com um processo de leveza muito forte e o resultado dele é muito rápido. É a mesma coisa para a saúde, para a questão de você estar com algum problema, alguma doença, tá? Ou alguma dor, machucado, problema na família. Faz para a situação e comece a fazer normalmente, enquanto você está fazendo vai vir pessoas, sentimentos ou situações que te remetem a isso, que é o que o Ho Oponopono, os pontos do Ho Oponopono fazem. E aí você vai fazendo para essas coisas, você vai ver como o resultado é funcional, é rápido e é muito bacana. Ele vai te levar exatamente para as questões enraizadas que estão causando esse sintoma.
Que é o que eu estou falando. Se você não está indo até a prosperidade, tem alguma coisa que está te impedindo, que está te mantendo em outro local. Você está em outro local. Se você não está na prosperidade, você está na escassez. Então você vai entender por que você está na escassez. E fazendo esse exercício, você vai conseguir trabalhar. Ele é um exercício fantástico que traz EFT, Ho'oponopono, PNL, hipnose. Porque você tá dentro da PNL e da hipnose esses comandos do eu te amo, eu te amo, eu te amo e te aceito do jeito que você é. Você está falando para você mesmo. Você está criando uma nova frequência de intenção, de aceitação, de gratidão. Porque a única maneira que a gente faz, que o esforço tremendo que a gente faz para criar uma situação e estagnar ela na nossa vida, principalmente as questões de mazela, de frustração, né, escassez, doença, é porque a gente fica sempre condicionado àquilo. Eu sou doente, eu sou escasso, a pobreza, o dinheiro é difícil, ser saudável é difícil, acabar com essa doença é difícil. Você cria uma relação energética, uma harmonia entre a vibração da doença e da escassez. E quando você se programa, faz esse tipo de exercício, você cancela isso e você abre o campo para nova possibilidade. E o campo do agradecimento, do amor, da gratidão, do perdão, da responsabilidade, da humildade, ele só atrai coisas boas. E principalmente, ele só vai levar você para o seu caminho. Por isso que eu falo que essa transformação, ela normalmente vai remeter a uma transformação que o pessoal chama espiritual. Mas eu vou dizer de autoconhecimento, de autodescoberta. Onde você vai perceber o tanto de, eu vou usar a palavra bobagens aqui, porque assim, não parecem, mas depois que você limpa, você vê que eram bobagens, você dá risada. Eram coisas que te fazem chorar e depois você dá risada. Porque vira uma bobagem. São pequenas coisas que fazem a gente travar. Quando você limpa, você fala, nossa, por que isso me travava? Porque assim, o amor ele é tão mais forte, a luz é tão mais forte que as trevas, que é isso. Você pode ter causado muito problema para você mesmo durante muitos anos. A partir do momento que você se perdoa, esse exercício vale para você fazer para você mesmo também. Você se perdoa, se aceita, se ama e agradece por você ser do jeito que você é, você consegue só naquele ato quebrar tanta negatividade. Um dia de luz, ele vale mais do que 100 anos de trevas, né? Então isso é muito importante, isso é muito bonito. As pessoas às vezes começam esse trabalho de cura e eles se deparam com um certo desespero de nossa, é muita coisa que eu tenho que fazer. Não é. Quando você desata, tenha paciência. Quando você desata uma pequena raiz, vamos supor que você esteja fazendo para a prosperidade, você tem uma doença também. Quando você desatou o nó da prosperidade, que estava travando um monte de coisa, o nó da doença ele já fica mais livre. É que nem você pegar o fiozinho, fone de ouvido, quando a gente coloca na mochila, né, que fica todo embolado. No começo você não faz ideia de como desemaranhar. Só que você vai com calma, pega um fio, vai com calma soltando. Ele começa a soltar, ele começa visivelmente ficar mais fácil de como, o que você tem que fazer para aquilo voltar a ser, né, ficar na forma normal. É a mesma coisa com a cura. É um emaranhado. Conforme você pega com calma, comece com calma, você vai ver que o processo fica muito mais simples. E esse é um ponto que atrapalha muitas pessoas no processo de cura. Achar que é muita coisa, aí entra aquela coisa, não quero nem saber disso tudo, só quero saber da prosperidade. Aí é o que eu digo, boa sorte na sua caminhada, que eu tenho certeza que você vai encontrar tudo que você precisa. Mamãe já dizia, e eu gosto muito da filosofia do sofrimento, quando a água bate na bunda, todo mundo nada. Se você não foi atrás realmente de você mesmo, não se virou para se conhecer, para se entender, para entrar em parceria com você, é porque você não sofreu o suficiente. Quando você sofreu o suficiente, você vai fazer isso. Isso daqui eu faço até por uma parte mais humorística, né, Família da Luz? Eu sei que as pessoas que buscam os meus vídeos, na sua maioria já está mais centrado nessa busca, mas da mesma forma vem pessoas vendo pela primeira vez, entrando nesse conhecimento pela primeira vez, e dentro disso tem todas as programações neurolinguísticas para fazer as pessoas realmente pararem e pensarem, nossa, como é que eu estou levando a minha vida? Não é verdade? E eu, novamente, eu sou muito grato, sou muito sincero e amoroso em todos esses meus trabalhos, que eu tenho um prazer enorme de vir aqui fazer cada vídeo, compartilhar cada conteúdo desse. Me deixo sempre à disposição. Aqui abaixo do vídeo tem o meu site, centelhadoamor.com. Lá tem todos os meus vídeos, tem o meu trabalho como terapeuta particular, terapeuta de EFT, meus atendimentos particulares que eu faço via Skype, tá? Eu faço ele via internet. Tenho as informações do meu curso, que é uma terapia em grupo, é o modo 1, como nós criamos a nossa realidade. Já fechou a segunda turma, eu fiz uma turma de segunda-feira, fechou a turma de quarta-feira agora, vai em breve, vou abrir outra turma, que é um curso que ele é uma terapia em grupo, ela é ao vivo via Skype. Eu reúno os integrantes e eu faço uma palestra e ao mesmo tempo nós conversamos, fazemos exercícios
uma participação real, ao vivo ali, focada em resultado, focada em aprendizado das pessoas do grupo, que tem sido uma experiência maravilhosa. Sou muito grato aos participantes também pela oportunidade, assim como eu sou grato a vocês que estão aqui pela oportunidade de compartilhar esse momento de amor, de carinho, onde nós estamos fora dos problemas, das situações, e em cada momento que a gente consegue se focar no foco, na cura, no amor, isso tem muito significado para o planeta Terra, para a nossa vida, para cada um de nós, e eu sou muito grato por isso. Então, eu desejo muito amor, muita luz, um beijo muito grande, família da luz, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.